Tudo bem? Professor, estudante, a gente está aqui para mais uma live, nosso segundo podcast, hoje para falar de língua portuguesa. E para isso a gente está aqui com a PEC, a Cássia, de língua portuguesa, para bater esse papo. Bem-vinda, Cássia. Obrigada, Mário. Olá, professores, alunos. Mais um podcast, do Saresp, trazendo dicas e informações, só que dessa vez vamos, desvendar uma questão de língua portuguesa. E olha, Mário, essa questão deu uma rasteira em muitos alunos, porque foi uma das questões que mais erraram na prova paulista. Eu vou tentar. Minha área é outra, eu sou de matemática, sou de física, mas prometo me dedicar ao máximo para entender aqui. Tá bom, nessa questão apareceu um assunto que tem uma palavrinha lá. Vamos ver o que você já ouviu falar, o que te lembra a palavra coordenada? Coordenada? Coordenada. Coordenada, para quem é de matemática, me lembra lá de eixos, de eixo, de gráfico, me lembra de geografia também. Tá aí. GPS trabalha com coordenada geográfica. Também, verdade. Nossa, verdade. Essas coordenadas geográficas fazem o quê? Alguém localizar qualquer ponto e objeto na face da Terra, hein? A gente tem essas linhas imaginárias, horizontais, verticais, e pode perceber que essas que a gente chama lá, acho que talvez os alunos vão lembrar da aula de geografia, da longitude, uma linha do lado da outra. Lembrou, Mário? Longitude e latitude, beleza. Eu só não entendi ainda. O que tem a ver com a língua portuguesa? Aonde você está querendo chegar? Vamos lá. Agora acho que vai ficar mais fácil de entender. Lembra que eu falei? Uma linha do lado da outra, coordenada, algo do lado do outro. E aí? Essa sala de aula, Mário? Não, essa aí está tranquilo. Partindo do mesmo princípio, linha 2, aluno 5, eu consigo localizar o cidadãozinho ali, não? Perfeito, pode perceber que a gente tem um aluno ao lado do outro, cada um independente, fazendo a sua lição, a sua tarefa, eles estão ali juntinhos, mas independentes. E isso é a oração que a gente chama de oração coordenada em língua portuguesa. E essas duas pizzas também, estão na mesma mesa, uma ao lado da outra, mas cada uma ali independente, ou até com sabores, pelo jeito, um pouco diferentes. Juro que eu estou tentando entender onde você vai chegar, mas vamos embora. Mas aí, vamos lá. não, já a parte de coordenada tá certo. Bom, já então. Aí eu já pesquei. Isso. E aí, também apareceu nessa questão a palavra conjunção. Por isso que eu trouxe aqui também, conjunção, junção com alguma coisa. Aí eu lembrei de um conjunto musical, A galera gosta de música. E o conjunto musical nada mais é do que vários integrantes, mas eles estão o quê? Aliados por uma coisa muito legal. O som, o ritmo, a música, conjunto. Alguma coisa está unindo eles ali. Vamos pensar mais uma ideia aí, passa lá, Sullivan, para nós. Aí também vamos tentar lembrar de um encanamento. Encanamento, você vê que tem aqueles canos, são retos, eles não fazem curva. O que ajuda a fazer a curva aí? Já lembra de joelho, cotovelo, dos encanamentos? A gente tem aqueles conectores. Então, a oração que tem conjunção, essa conjunçãozinha serve para quê? Para ligar, para conectar frases. Conexão, conjunto, ordenada, conjunção. Tô juntando tudo isso. Vamos lá. Vamos lá. E agora, vamos lá, passe para a próxima. Agora, se vamos para a questão, então. Vamos lá. Viu que a gente já foi pensando em algumas palavras e em contextos onde elas podem aparecer. Porque muitas vezes, sabe, Mário, o aluno acaba desistindo de uma questão porque ele vê uma palavra que ele acha difícil, mas ele tem que buscar o quê? O sentido dela, de repente, em outros contextos que ele já viu, já estudou em outros componentes, em outras matérias também. Você sabe Essa é a dica, É estratégia, lembra de gamer? Eu te ouvi falar isso hoje pela manhã, o pessoal não sabe, a gente teve uma reunião de manhã e eu te ouvi falar sobre isso. Isso serve para tudo. Sim, estrategista, aonde é que o aluno erra? Qual a questão que ele erra? É aquela que ele não tentou fazer. Isso. Porque ou pelo texto, ou pela aparência, ou pela palavra que você falou, alguma coisa deixa ele desconfortável e ele já acha que não tem condição de fazer.
Depois que ele lê bonitinho, ele começa a associar e ele vai ver que Olha, ele dá conta que de ele dá acertar conta. a questão. Isso eu concordo. Posso ler? Pode. Então vamos e aí, lá. Mário, geralmente os alunos pensam assim, nossa, textos grandes. E esse daí, você está vendo o tamanho dele? É um texto Dá curto. para encarar, né? Dá. E esse é um que o pessoal errou. Esse foi o texto. Então que vamos lá, amparou hein? a questão. Ó a resposta. Isso. Vamos lá. Leia o texto e responda a questão. O articulador nacional da Organização de Lideranças Jovens, João Pedro Ferreira Santos, de 17 anos, explica que a juventude desempenha um papel vital ao reimaginar os caminhos para um ativismo mais efetivo na luta contra as mudanças climáticas. Os jovens podem influenciar positivamente a conscientização global, ao focar em soluções práticas e colaborativas, podendo construir pontes entre gerações e mostrar que o ativismo juvenil não apenas alerta sobre os desafios, mas nos permite ter esperança sobre um futuro sustentável, disse Santos, né, João Pedro Ferreira Santos. E aqui, uma coisa que você já me ensinou, né? Vamos ler tudo. Vocabulário, reimaginar, repensar algo de outra forma. E aqui está disponível no site tal. Isso. Beleza. Aí, já olhamos aqui, onde é que está disponível, né? É um site que fala sobre mudanças climáticas, então eu já olho até na bibliografia aqui no acesso, né? Então eu já sei que é um texto que, pelo jeito, vai falar de mudanças climáticas e deu para perceber de cara que é um pouco disso. Mas você viu e notou que eu acabei sublinhando aí, colorindo algumas palavras, que elas aparecem mais vezes. Lembra daquela dica que a gente sempre dá? Olha, sublinha palavras-chave. O que são palavras-chave? Aquelas que você percebe no texto que ela até aparece mais de uma vez. Você viu que apareceu jovem, juventude. Jovens apareceu 2 vezes. Juventude, ativismo, liderança, juvenil. Então a gente percebe que o texto está bem centrado nisso, né? A liderança de jovens. E para tratar de que problema? Né? Mudanças climáticas. Né? Ninguém melhor do que eles, né? Que representam esse futuro até mesmo. Então, a conscientização muito está nas mãos deles. E a capacidade desse jovem para mudar. Isso. Mas vamos lá, e a pergunta, hein? Isso, vamos para a pergunta agora? Vamos lá para a pergunta, Sullivan. Manda ver aí, Sullivan, a pergunta para nós, né? No trecho, mas nos permite ter esperança sobre um futuro sustentável. Perceberam que a própria questão e a comanda já traz a parte do texto que, né, eles tiraram ali. Então, há uma oração coordenada. Lembra por que eu falei da coordenada? Eu não tinha imaginado onde você ia chegar, mas agora sim. Agora a gente lembra da coordenada, que é o quê? Algo que está um ao lado do outro, mas são independentes. Lembra da pizza, uma do lado da outra, do aluno um do lado do outro, das linhas lá geográficas, uma do lado da outra, mas são independentes. Quer dizer que eu posso ler aquela parte da frase e encontrar um sentido nela. Mas eu posso somar com outra parte da frase também, e isso que vai conectar é a conjunção. E assim, aí você me perdoe que eu sou da área mais de exatas, mas é aqui que assusta. Isso. Porque eu leio, tá? Quando eu pego uma prova lá e tem uma questão, né, de língua portuguesa, eu leio o texto de verdade. Não estou mentindo, não, eu leio. Mas aí quando chega aqui é a parte que me assusta um pouquinho. O que é, né? Sindética, né? Sindética conclusiva, sindética alternativa, sindética explicativa, aditiva, adversativa. Daí se eu não estou e falo, pera lá, que não há de ser difícil, essa é aquela questão que eu... mas lembra do que eu falei? Estratégia. Certo. Já deu para perceber que a palavra sindética aparece em todas elas. Então isso já é um alívio, porque eu percebo que não é esse o diferencial, né? O diferencial, aquilo que vai me deixar no impasse, né? Então, já que não é isso, nem vou tocar nesse assunto de sindética. Aí eu já vou para as outras palavrinhas. E elas já dizem muita coisa. Por exemplo, conclusiva, vai lembrar do quê? De conclusão. Então, vou dar um exemplo, né? Eu treinei bastante hoje.
Logo, eu vou conseguir fazer bastante gols. Pensei na palavrinha logo. Olha a conclusão. Eu pensei né? no logo. Se eu treinei, eu vou fazer bastante gols, né? A conclusão daquilo que eu treinei, né? Sim. Me esforcei bastante. A alternativa vem do quê? Alternância, uma coisa ou outra. Ou eu acordo cedo, ou corro o risco de chegar atrasado na escola. Uma coisa ou outra. Explicativa, o próprio nome já diz, uma explicação. A gente não pode ultrapassar o limite de velocidade porque corre-se um risco dobrado de acidente. Estou explicando, né? Certo. Aditiva, adição, soma. Então, eu vou dar um exemplo. Eu estudo e trabalho. E estou precisando focar mais nas aulas porque o trabalho está me desgastando, né? Vamos supor alguns alunos que são trabalhadores. Estudar e trabalhar, uma coisa mais outra. E a adversativa, Mário, vai lembrar do quê? Adversário. Adversário é aquele que está sempre na oposição, né? É o contrário, aquilo que eu penso, né? É as minhas opiniões. Deu para perceber que pelas palavrinhas eu vou associando os sentidos? Sim. E aquela primeira palavrinha, o eu, o porquê, o mais, né? Tudo isso está me fazendo refletir pequenininhas, aqui. preciosas na frase, né? Numa oração. Manda bora lá, Sullivan, vamos lá para o próximo PPT. Aqui eu tenho tarefa. Mas você vai me deixar no vácuo? Resposta, né? Você quer isso? Agora, que é isso? Né? Vai me deixar no vácuo? Aqui, né? Quer passar o próximo, Sullivan? Vamos ver se você está aqui aqui está a tarefa, vamos passar para a próxima. Mas, ela quer judiar da gente. Aqui, o que você falou. Eu até vou mandar esse quadro aqui, né, para os alunos, para lembrarem lá das conjunções, né? Mas aí no texto, você lembra qual que era a conjunção? Mas. Onde é que aparece ali o mas? Adversativa. Lembra de adversário, contrário? Então, esse bendito do mas é aquele que diz assim, ok, mas calma aí, olha, veja bem, não é bem assim, né? Então, a gente sempre tem esse mas. E se der pra gente voltar ainda, Sullivan, lá a gente tá bagunçando aqui, mas tá tudo lindo, pessoal. Estamos bagunçando um pouquinho aqui. Mas se der pra gente voltar lá no texto, pra gente pegar aquela frase que... Isso. Aqui, eu lembrei dela. Aqui. Lá, o mas, Mário. Mostrar o ativismo juvenil é um desafio, mas também nos permite ter esperança. Ideias meio contrárias. Eu tenho um desafio, um problema. Conscientização, mudança climática, né? Conscientização do jovem frente a isso. Mas também ele representa uma esperança. É um contraponto. Isso. Valeu, contraponto. Então tá, Joia. Obrigado. Mas você ia me deixar no vácuo. Sacanagem o que ela tá fazendo. Mas tá valendo. Vamos passar agora, desculpa, acabei te atrapalhando. Aqui é pra gente ver que isso tá lá nas tarefas, Mário. Tem questão sobre coordenadas onde? Nas tarefas. As orações coordenadas ajudam a estruturar. Tarefa lá da aula 10. Entendi. Então, quer dizer, fazendo tarefa, olha como ajuda. Você sabe que me perguntaram qual o segredo para ir bem para tarefa? No Saresp ou na prova paulista? Eu não tem segredo. Material digital e tarefa foram montados, pensados na matriz de referência da prova paulista, que é a mesma do tarefa, que é a mesma do material digital, que é a mesma do Saresp, então está tudo muito alinhado. Uma coordenada, né? Tudo do ladinho da outra, juntinhos. Podemos passar agora? Sim, só tem o último lá, um slide, Sullivan, que é aquela dica, sabe, que é preciosa, sabe, todo mundo sabe, mas sempre é bom lembrar, né, lê o enunciado, lê o texto com atenção, lê a comanda, lê as alternativas. Você viu as palavras-chave? Sim. Fui eu que grifei. Mas por quê? Eu fui olhando quantas vezes aparecia a palavra jovens ali, 2, 3 vezes. Juvenil também, que é sinônimo, né? Ativismo, liderança. Então eu percebi que o eixo do texto se centrava naquilo, tá? E na dúvida a gente vai voltando, volta lá pro texto, volta, né, nos extratores. Não precisa. Desculpa, Silvia. Só voltar. Foi só um exemplo aqui, Silvia. Um exemplo, tá? Tá, jóia. E é isso. Fantástico. O nosso podcast é nesse sentido de ser Pode deixar nesse aqui. Bem tá breve,
mais do que trazer essa colaboração. E principalmente o aluno perceber, seja estrategista também, sabe? Eu não lembro exatamente o que era sindética ou o que era coordenada, mas eu vou por caminhos, igual eu falei dos gamers, né? Eles têm o que ali? Desafios, eles têm adversários para passar etapas. Vai nessa do desafio, enfrenta a questão como um desafio que você pode vencer. Bom, Cássia, obrigado. Aprendi mais um cadinho hoje, muito bom, sempre está aprendendo. Eu acho Quando que você vê oração coordenada, você já vai saber, né? E no começo assusta. Então me diz aí, depois você posta aí, escreve aí, se quando você viu aquela questão, né? Compartilha com a gente a opinião, se era uma questão que você pularia ou não pularia. E se depois da explicação, você não viu que na verdade era só pensar um pouquinho, né? E boa parte das questões são assim, não é isso? Cássia, mais uma vez, obrigado. Obrigado você, estudante, aluno, professor, que está aqui com a gente. E a gente está torcendo aí por ótimos resultados, por muita aprendizagem. E até a próxima, né? Até tchau, a próxima, pessoal. Obrigado.